Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide-se. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o exercício físico e sobre a cardiologia do desporto. É muito frequente atualmente vermos pessoas a praticarem exercício físico. Se nós caminharmos pela Avenida Marginal, vamos ver várias pessoas a praticarem exercício físico. Este fenômeno tem se verificado em vários pontos do país, o que é muito bom. Mas o que é o exercício físico? O exercício físico são todos os movimentos do corpo com o objetivo de aumentar a saúde e o desempenho físico. Existem dois tipos de exercício físico. O exercício aeróbico, aero, que significa ar, e bio, que significa vida. Então, é todo tipo de exercício que usa o oxigênio do ar para produzir energia para os músculos. Esse exercício pode ser andar, pode ser correr, pode ser nadar, pode ser dançar e outros tipos de exercício. E existe também o exercício de resistência. Os exercícios de resistência são realizados para aumentar a força e a definição muscular, como por exemplo a musculação. Então, como é que este exercício influencia o coração? O coração é uma bomba como aquela que usamos em casa para bombear água para todas as casas das pessoas. Então tem a bomba e tem os canos que transportam a água. No organismo é a mesma coisa. Nós temos o coração e temos as artérias que levam o sangue para as diversas partes do corpo. Quando a pessoa faz o exercício físico, a necessidade tanto de oxigênio como de alimento para os músculos aumenta. Então, o coração tem a obrigação de aumentar a quantidade de sangue que bombeia para as diversas partes do corpo. E como é que ele faz isso? Ele faz isso à custa do aumento do número de batimentos do coração. Então é por isso que quando nós estamos a fazer exercício físico, nosso coração começa a bater um pouco mais rápido, que é uma resposta normal do organismo ao exercício físico. Mas nós sabemos também que pessoas que praticam exercício físico têm um risco menor de desenvolverem doenças do coração. E por que será isso? Tem um risco menor, pois o exercício físico diminui a pressão arterial, diminui o peso, e com a diminuição do peso as pessoas geralmente ganham maior autoestima, diminui a quantidade de açúcar no sangue, e quando diminui a quantidade de açúcar no sangue, o risco de desenvolvimento de diabetes também diminui a quantidade de gorduras no sangue, diminui a quantidade e o risco de formação de coágulos. Tanto a diminuição da formação de gordura, como também de coágulos, diminui o risco de formação de pequenos entupimentos ao nível das artérias que vão alimentar o coração, diminuindo também o risco de infarto agudo do miocárdio, o que é muito positivo. Se a pessoa realiza o exercício físico por cerca de 30 minutos a 1 hora, durante 5 vezes por semana, vai ter todos estes benefícios da prática do exercício físico. Por outro lado, o exercício mais prolongado e mais vigoroso tem efeitos que não são tão benéficos para o coração, aquilo que nós chamamos de coração do atleta. Então, vão ocorrer a nível do coração várias mudanças que não são benéficas. Essas mudanças são o aumento da espessura das paredes do coração e também do tamanho do coração, porque o indivíduo vai estar a fazer maior esforço, então ele vai precisar de maior oxigênio e maiores nutrientes. Então, para conseguir ter maior oxigênio e maiores nutrientes, o organismo e o coração vão ter de bombear maior quantidade de sangue para suprir essa necessidade. Isso vai causar dilatação do coração e maior espessura das paredes do coração. Por outro lado, existem aquelas pessoas que fazem um desporto já de competição, que são os atletas de alta competição, de altas modalidades, como por exemplo as pessoas que correm maratonas, como por exemplo os atletas de futebol, os jogadores de futebol que conhecemos todos. Então, esses fazem exercício mais vigoroso e têm um risco aumentado de desenvolverem morte súbita e infarto agudo do miocárdio. Nós já ouvimos falar de vários atletas que morreram no campo por causa de doenças cardíacas não diagnosticadas
durante um esforço físico muito vigoroso. Então, este risco de desenvolvimento de morte súbita e infarto agudo miocárdico é uma grande preocupação, tanto para os médicos como também para as autoridades do desporto. Por isso, recomenda-se que toda pessoa que pratique um exercício físico mais vigoroso ou então os atletas de alta competição façam uma avaliação cardíaca regular para que se possa diagnosticar algumas doenças que não estivessem evidentes à partida. Em gênero de conclusão, é importante dizer que o exercício físico é benéfico para a saúde e deve ser praticado de forma regular, ou seja, cerca de 30 minutos a 1 hora, 5 vezes por semana. No entanto, a prática vigorosa do exercício físico pode causar doenças do coração e também aumentar o risco de morte súbita e infarto agudo miocárdico. Por isso, recomenda-se que os atletas de alta competição ou então as pessoas que pratiquem exercícios mais vigorosos façam uma avaliação médica regular para descartar estas doenças do coração. Muito obrigada por ter nos acompanhado. Espero por si na próxima edição do Cuide-se. É muito importante informar que já estão abertas as inscrições para os cursos da academia. Então, observe o link abaixo para poder se inscrever. Não perca! This